Caríssimos, com esta celebração iniciamos a Semana Santa e somos convidados a acompanhar Jesus em sua paixão e morte, reconhecendo nele o Messias que se entrega por amor à humanidade. Voltando-nos para a porta da igreja, acompanhemos a bênção dos ramos cantando. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Rei de Israel, Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho, Hosana ao filho de Davi. Os hebreus com ramos de oliveira foram ao encontro do Senhor clamando. Levantem os ramos e cantem. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje aqui nos reunimos e iniciamos com toda a igreja a celebração do mistério pascal de Nosso Senhor, sua morte e ressurreição. Para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, santificai estes ramos com a vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Estes ramos serão abençoados. Estes ramos serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu. Derrama, Senhor. Derrama, ó Senhor. Derrama, ó Senhor. Derrama sobre eles o seu amor. Derrama, ó Senhor. Derrama, ó Senhor, derrama sobre eles o seu amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos dizendo: ide ao povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras,
A multidão dos discípulos, aos gritos cheios de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão, cantando, e levante os ramos. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Rei de Israel, Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Os filhos dos hebreus com ramos de oliveira foram ao encontro do Senhor clamando: Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Que vem em nome do Senhor, Rei de Israel, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Oremos. Coloque a sua intenção, e se você quiser colocar agora, para a Semana Santa inteira, estar com o nome aqui no altar do Senhor, ligue 0800 410 6060, ou se preferir, pode ser pelo WhatsApp 41 3221 6060. Quero colocar como intenção todos os nossos colaboradores. Lembramos os associados, aqueles que aderiram e estão aderindo ao livro Ouro. Maria Núbia Cunha de Souza, Água Nova, Rio Grande do Norte. Edina Antônia de Fonseca Barbosa, Várzea da Palma, Minas Gerais. Sebastiana Correia de Farias, Camaragibe. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Na cruz se manifestou para todos nós o infinito amor de Deus. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador.
Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório ao Salmo 21, que tem por antífona: meu Deus, por que me abandonastes? Todos. Meu Deus, por que me abandonastes? Salmodiemos. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu,
na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou na cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos o enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal este homem fez? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles.
Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore seca, o que não farão com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam dele, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificado, o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, todos que sempre participam, os que aqui acorreram para que com esta celebração se faça a abertura da Semana Santa,
vocês que acompanham pela TV Evangelizar, pelas TVs Irmãs, Rádio Evangelizar, AM, FM, pelo aplicativo que é pelo mundo inteiro, YouTube Padre Manzotti Oficial. Domingo de Ramos, nós os temos em mãos, e no gesto de ter estes ramos, é um convite a não só ouvirmos a narração da paixão, mas contracenarmos. Mas a palavra talvez contracenar não é a melhor, porque é que nós façamos uma imersão nos atos e fatos da Semana Santa. Porque não é contracenar como um teatro, é aquilo que seguramos na mão, os ramos, sinal da vitória, mas sabendo que os dias que seguem serão de profunda renúncia, serão de profunda dor, sofrimento, até a morte e morte de cruz, até que os homens pensam ter vencido e Cristo ressuscitar. É o único domingo na igreja, no mundo, que se tem 2 evangelhos. O primeiro, que foi feito na porta da igreja, também de Lucas, tanto quanto a narração da paixão, que é o evangelista do ano, mostra Jesus e que o povo gritava, ovacionava. Mas veja, essa atitude do povo maravilhosa e messiânica, porque receber o Messias pela porta central da cidade de Jerusalém, porta esta que hoje está lacrada, pavimentada por Saladino, para que ninguém consiga entrar. Quem vai no muro de Jerusalém se depara com aquela porta. Jesus entrou de fato, o Messias entrou. E aquelas aclamações que eram feitas, bendito que vem em nome do Senhor, não mudou a missão de Jesus, não causou nele êxtase, não causou nele um momento de glória, porque ele sabia, tinha clareza, que não era aquele momento o ponto culminante, aquele era uma parte do sacrifício, o reconhecimento de que ele era o Messias. Muita gente com poucos aplausos enche o peito, estufa o peito, se vangloria e perde o foco. Com poucos aplausos, a pessoa se torna vaidosa, orgulhosa, o que não é o que aconteceu com Jesus. O primeiro evangelho mostra um Cristo, Jesus, o Cristo, Cristo é título messiânico, entrando num jumentinho, sinal de humildade, porque os imperadores entravam nos seus cavalos magníficos, a rainha de Sabá entrou com elefantes em Jerusalém. Jesus entra, o Messias, com um burrico, um jumentinho. Virtude a ser olhada nesse texto, humildade. Virtude a ser observada neste texto é clareza da sua missão. Será que nós temos clareza da missão que temos no mundo? E pelos aplausos ou reprovações, eu diria hoje, seria uma linguagem moderna, likes e cancelamentos, não se muda com muita facilidade o roteiro da vida, o destino de nosso viver, a motivação do nosso existir?
Então, da primeira parte, fiquemos com esta imagem: Jesus ovacionado, Jesus exaltado, Jesus reconhecido, mas consciente da sua missão. Tem algo mais. Depois, logo depois, vem a primeira leitura, e vem um salmo que vai dizer, a primeira leitura é do servo sofredor. E como é difícil perceber, e às vezes nós esquecemos, que o nosso Cristo foi o servo sofredor que arrancaram a barba, humilharam, porque o caminho da salvação passa pela cruz. É forte para nós um salmo que diz: meu Deus, por que me abandonaste? Mas lá no meio, sem muito hesitar, coloca: o Senhor é minha força. Vinde logo em meu socorro. O Senhor é minha força. Vinde logo em meu socorro. Talvez aqui um segundo pensamento a ser deixado: Cristo não foi poupado, Cristo não foi poupado da humilhação, não foi poupado da zombaria, não foi poupado da ridicularização. O servo sofredor. Mas, neste salmo, e quando ele na cruz diz: meu Deus, por que me abandonaste? Na verdade ele está dizendo e lembrando: vós porém, ó meu Senhor, não fiques longe. Repitam isso comigo: vós porém, ó meu Senhor, vós porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. E aí nos deparamos com a leitura da Paixão segundo Lucas. No domingo de Ramos, também com a ajuda dos narradores, leitores, por ser um texto maior e para que se possa prestar atenção, se percebe que Lucas diz que chegou a hora. O Evangelho começa assim, apesar de que a teologia da hora é de São João, Lucas também fala: chegou a hora que estava para o Senhor salvar a humanidade. E a partir de então, Lucas descreve de forma sucinta, não é o mais extenso, mas todo o processo que Jesus passou. Primeiro, dizendo que Jesus tomou o pão, deu graças, partiu. Lucas lembra a instituição da Eucaristia na última ceia. Quinta-feira Santa, nós teremos o lava-pés segundo São João, mas hoje nos foi proclamado a instituição da Eucaristia, que o último momento com os apóstolos foi: tomai, comei. Jesus começa a se entregar agora. Tanto que ele não chega no quarto cálice, porque o quarto cálice é da oblação. Ele para no terceiro cálice da refeição, porque o quarto será desdobrado na cruz. Mas lembremos que antes de enfrentar o Getsêmani, o Horto das Oliveiras, a traição, ele se faz alimento. Quando chegar o tríduo pascal, porque vem a Semana Santa, eu tenho exortado muito aos católicos, que já nessa altura deviam ter confessado, mas da segunda, terça, quarta segue-se mais ou menos normal. Depois segue o tríduo pascal. Na quinta-feira, o lava-pés, instituição da Eucaristia,
instituição do sacerdócio, guarda do Santíssimo. Sexta-feira Santa, de manhã, guarda do Santíssimo, depois a leitura da Paixão. Nós teremos no santuário a procissão com a imagem de Nosso Senhor morto, o encontro com a Virgem Maria. No sábado santo, às 19 horas, a vigília pascal. Tudo isso é decorrência daquilo que o Senhor começa agora. Eu sei o que vai acontecer. Nem sempre eu estarei convosco. Não é uma palavra do passado, é hoje. Tomai e comei. Cristãos, tomai e bebei. Porque vocês também terão que enfrentar a cruz. E quem não está, prepare-se por vir. Jesus, falando uma linguagem bem simples e fácil, ele celebra a missa com os apóstolos para os fortalecer para o Calvário. Lucas, fique com essa imagem. Jesus, a Eucaristia, que nós temos à disposição todo domingo como uma pequena Páscoa, é o Cristo verdadeiramente oferecido, corpo, sangue, alma e divindade, para que estejamos fortalecidos para o nosso Calvário. Está sem força? Está sem Eucaristia. Está com medo? Precisa de Eucaristia. Um outro aspecto que vale a pena lembrar no jubileu de peregrinos de esperança é olhar para o último momento, porque o tempo desta missa é de 58 minutos. Durante a Semana Santa eu posso falar mais, que o tempo é nosso. Mas o que eu quero chamar a atenção como terceiro elemento hoje é o encontro de Jesus, ainda o último encontro com dois ladrões. Lucas. De um lado, um homem, um ladrão que debocha. Está numa condição de morte, mas acontece com ele aquilo que São Pio tantas vezes disse aos seus penitentes: cuidado para não ser um eterno impenitente durante a vida. Explica, padre. Nós não sermos este ladrão, ou sermos esta pessoa que cultivamos a maldade em nós, que mesmo na última hora, mesmo na hora da morte, não reconheceremos o erro, a necessidade do perdão e a necessidade da misericórdia. Este homem, o ladrão ruim, ele personifica alguém que não se deixa trabalhar pela graça de Deus. Você vai dizer, mas é normal, padre, a idade amansa. É verdade, a idade amansa. A idade faz a pessoa ficar boazinha, mas não significa que ela fica penitente. E não significa que nós teremos o amanhã. Podemos ser pegos de surpresa. Quem sempre encaminha a sua vida para o mal, não significa que mesmo na última hora terá tempo para o bem. Chama atenção para o segundo ladrão, o que nós chamamos de bom ladrão, ou a tradição faz chamá-lo de São Dimas. Este homem, ele não só repreende o outro homem, mas ele é a personificação da esperança. Ele é a imagem de todos nós, pecadores. Porque quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire.
Quem se acha que já está no céu, cuidado, como nosso Senhor disse, quem está de pé, cuidado para não cair. Mas este bom ladrão São Dimas, segundo a tradição, ele é o peregrino de esperança, que do lado do Cristo faz um ato de fé, mostrando que o ser humano pode andar por caminhos tortuosos, errôneos e pecaminosos, mas dentro dele tem o anseio do paraíso. Lembra-te de mim, ó Jesus, quando estiveres no teu reino. E Jesus responde a ele e a nós: se te arrependerdes de fato, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, fico com estas 3 mensagens para o dia de hoje. Mas o conselho que lhes dou: mergulhe na Semana Santa. Todo ano Deus tem uma mensagem diferenciada, uma mensagem exclusiva no momento de vida que levamos. Que nós tenhamos uma Semana Santa em Cristo Jesus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com confiança as nossas preces a Deus. Senhor, ouvi o clamor do vosso povo. Senhor, ouvi o clamor do vosso povo. Para que, seguindo o exemplo de Cristo, a Igreja permaneça firme em sua missão de servir com humildade e amor, rezemos. Ouvi, Senhor, o clamor do vosso povo. Para que os sofredores, ao contemplarem a paixão de Cristo, encontrem consolo, força e esperança para suportar suas tribulações, rezemos. Ouvi, Senhor, o clamor do vosso povo. Para que, ao longo desta Semana Santa, possamos celebrar a morte e a ressurreição do Senhor, como dignos peregrinos de esperança, rezemos. Ouvi, Senhor, o clamor do vosso povo. Para que a coleta da solidariedade nos incentive a sermos generosos e cooperarmos com as iniciativas que promovem a ecologia integral, rezemos. Ouvi, Senhor, o clamor do vosso povo. Atendei-nos, Senhor, nós vô-lo pedimos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Semana passada foi entregue em quase todas as paróquias um envelope que é da campanha da fraternidade. Neste final de semana, tudo será destinado em favor da campanha dos necessitados. Por isso, sejam mais generosos cantando. O Cristo Deus se fez humano nessa terra, e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador.
Deus viu que tudo era muito bom. Deus viu que tudo era muito bom. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora de nossa reconciliação e concedei-nos por esses últimos e admiráveis sacrifícios a misericórdia de não merecermos por vossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores, santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós vos louvamos e alegres celebramos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes da vida eterna. Em comunhão com o Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio Peruso, Reginei Adenis, Emérito Pedro, bispos do mundo inteiro, presbíteros e diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, São José, seu esposo, os apóstolos, São Pio de Pietreutina e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé, confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai, Espírito Santo. Amém. Aos que estão aqui, você que acompanha pelos meios de comunicação, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Meu Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Em seu amor total e incondicional, Cristo se dá a nós em alimento na Eucaristia. Cantemos. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Para terminar a prova de amor. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Ninguém nos ama como Jesus. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado,
De pé, ninguém nos ama como Ele. Cante. Ninguém te ama como eu. Pegue os ramos. Te ama como eu. Olhe pra cruz. Esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz. Foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Filhos queridos, toda a programação da Semana Santa está no santuarioguadalupe.com, padrereginaldomanzotti.com.br e também na TV Evangelizar. Chamo a atenção para o Tríduo Pascal. Quinta-feira à noite, às 19 horas. Sexta-feira da Paixão, nós teremos às 2 horas da tarde. Depois da leitura da Paixão, nós teremos a procissão de Nosso Senhor morto em torno do santuário. No sábado, nós teremos a Vigília Pascal às 19 horas. Lembro também que teremos a festa de Jesus Misericordioso, que vai acontecer no dia 27, um domingo depois da Páscoa. Filhos e filhas, estamos em plena campanha de Jesus das Santas Chagas, que foi aberta há pouco tempo. Você recebeu no seu jornal um boleto amarelo. Faça a sua contribuição extra. Mas eu queria também fazer um apelo. Quantas pessoas já dizem, eu conheço o padre há muitos anos, minha mãe escutava, minha avó escutava, eu cresci escutando, tinha raiva desse padre que não deixava eu dormir. A pergunta é, isso te fez um associado? Porque temos que manter 1.600 emissoras de rádio, manter o programa lá, também a TV Evangelizar. Por isso eu queria fazer no dia dessa abertura da Semana Santa, no domingo de Ramos, você que está em casa, ligue agora, torne-se um associado, 0800 410 6060. Você já liga, se torna um associado e pede as suas orações para a Semana Santa. Você pode também fazer isso pelo aplicativo 41 3221 6060. Há muitos que deram o nome de associado e nunca mais colaboraram. Nós precisamos de associados atuantes. Fiquemos de pé para a bênção dos objetos. Filhos amados, abençoai, Senhor, esses objetos que foram feitos para nos honrar com vosso Filho. Que na terra tenhamos a intercessão e no futuro a glória eterna. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pio, Nossa Senhora do Carmo, nos méritos das Santas Chagas, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos bendita e louvada seja, levantando os nossos ramos, bem bonito. Participe da Semana Santa. Louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também cá na terra
em nosso Senhor Jesus. Filhos amados, obrigado pela presença. Vai ter adoração do Santíssimo. Eu queria e fiquei para convidar a todos. Quinta que vem não tem essa missa, ela é só a missa do lava-pés, mas nós teremos a missa na terça-feira. Eu convido você às 2h30 para a primeira missa e depois às 4h para a segunda missa. Terça-feira agora, horários que eu estarei celebrando. Convide seus amigos, convide suas amigas. A sua presença é muito importante na Semana Santa. Terça-feira, 2h30 e 4h da tarde. Deus abençoe a todos. Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.